pessoal, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a pastora Rosângela. A pastora Rosângela é a vice-presidente da comunidade presbiteriana Rios de Água Vivas, aqui em Uaíba, né, Rio de Janeiro. Hoje ela está trazendo um assunto bastante relevante para nós nos dias atuais, né? Vamos estar conversando a respeito da igreja pós-moderna. Fique ligado que será de grande valia para você. Boa noite, pastora Rosângela. Boa noite, pastora Kimi. Que prazer estar aqui neste momento aqui convosco, né? Crescendo um pouquinho mais na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, porque nós não sabemos de tudo, nós estamos sempre aprendendo, porque temos que ser cristãos ensináveis. E hoje viemos cooperar, né? Cooperar no reino, o que o pós-cristianismo provoca. Né? Então, queremos servir ao Senhor neste momento sobre o que de fato o pós-cristianismo provoca. Gostaria de fazer a pergunta à pastora Rosângela. Pastora Rosângela, o que é uma igreja pós-cristianismo? O pós-cristianismo, ele significa afirmar que a fé não é mais um elemento crucial no diálogo entre aqueles que dizem que acreditam e a cultura na qual estão inseridos. Esta reação foi uma dissolução da verdade, né? E é fria e dura, né, pastor Kimi? Porque em favor da subjetividade aconchegante, né? Então, é onde começa tudo a se tornar relativo e as pessoas se perdem nos seus achismos, se perdem no dia a dia e quebram princípios da palavra. E elas acham que não estão quebrando, é aí que está o perigo, né? Com certeza. Porque elas começam a formar as suas verdades absolutas, né? A formar os seus chavões, né, do dia a dia cristão, entre aspas, né? E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E nesses últimos dias, as coisas iriam se avolumar em termos de negatividade. E isso não só lá fora, mas no arraial de Deus, né? Porque a síndrome de Lúcifer tem entrado de uma forma sorrateira através desses relativismos, né? Desse pós-modernismo, né? E começamos a quebrar a palavra no sentido daquilo que ela quer nos transmitir em termos de crescimento espiritual. Nós podemos dizer que a igreja pós-cristã, ela veio acompanhado a pós-modernidade, essa visão do mundo? Com certeza, porque com isso o mundo tem entrado dentro das igrejas. Você vê que hoje em dia as pessoas, o templo, né, onde nós cultuamos o nosso Senhor, né? O templo não significa que ele tem que ser santificado e venerado, aquela coisa. Não, mas é o local que foi separado para juntos exaltarmos o nome daquele que está acima de principados e potestades, aquele que está acima de querubins, serafins. Então, é um momento sublime, é um momento solene, né? E quando eu vejo as pessoas dançando capoeira em volta do altar, eu já vi isso, tá? Volta do altar? Pulando capoeira, dançando em volta do púlpito. Quando você vê, ninguém me disse não, porque eu vi, entendeu? Quando você vê as pessoas dançando com um gesto que, se fosse falar, ninguém acreditava, né? Quase que obsceno, de algumas posições na dança que o funk faz dentro da igreja, em volta do púlpito. Então isso sim é mundanismo, é o pós-modernismo tão relativo que muitos da casa de Deus estão se deixando ser dominados.
É um perigo muito grande. Isso, porque a pessoa começa a entrar no modismo. Porque tudo que é modismo para muitas pessoas é algo novo, né? Então começa a vislumbrar, né? E é onde as pessoas não se percebem que estão indo por um caminho sem volta. Na verdade, não vem aquela visão de que vamos divertir os jovens que é para não ir para o mundo. Será que é isso? Sim, com certeza, pastor Kim. Mas como é que... Bem, Sadraque, Mesaque, Abednego também eram jovens. Daniel também era jovem. José também era jovem. Mas não precisou... quebrar princípio de Deus Então, para dar um jeitinho, para se tornar um pouquinho mais feliz. Porque as pessoas confundem muito, né? O fato de ser feliz é diferente de viver na alegria do Senhor, né? Feliz é algo momentâneo, a alegria é algo constante. E esse algo constante você conquista no seu dia a dia no altar do Senhor, no dia a dia com os irmãos, independente das circunstâncias, independente de temperamentos, nós podemos ser alegres no Senhor. E é aí que as pessoas começam a se perder, porque trocam a alegria do Senhor pela felicidade momentânea. É verdade. E essa questão da igreja pós-moderna me preocupa muito hoje. Como identificar a igreja pós-moderna? O que o pós-cristianismo provoca dentro dessa atmosfera aí do modernismo, né? É o comportamento apóstata. O comportamento apóstata é perigosíssimo e ele provoca nas pessoas, as pessoas começam a se sentir Deus de si mesmo. Né? Então, não, eu não preciso. Eu sou de um tempo, pastor Kim, que era normal eu chegar pro meu pastor e falar assim: pastor, você pode orar por mim, pastor? Porque eu queria muito estar num lugar Y para falar do amor de Jesus e eu queria a sua bênção. Pastor, e como é que funciona? Vai ser assim, assim? É assim e tal, pá. E ele disse, tudo bem, eu acho muito relevante. Eu vou orar pela tua vida. E orava pela minha vida e me dispensava na bênção. Hoje em dia, quando a gente chega para conversar com algumas pessoas a respeito disso, tá querendo dominar minha vida, tá querendo controlar minha vida. E então é o princípio quebrado de uma liderança que eles não querem absorver para si no sentido do que eles podem me passar, né? Porque eles já estão se sentindo tão Deus de si mesmo, porque eles não precisam de tutores. Eles não precisam mais do sacerdote. Eles veem o sacerdote em pé de igualdade. Então é tão em pé de igualdade que eles acham que já sabem de tudo. E chega um momento, pastor Kim, que é tão interessante que a gente olha assim, com a cara de paisagem, sabe? Para a pessoa e fala assim, Deus, tem misericórdia dessa alma. Porque ela já está se sentindo que sabe de tudo e nem tirou as fraldas ainda. Mas você tem que engolir a situação e falar, deixa Deus tratar. Porque Deus trata melhor do que nós. Justamente. Entendeu? E quando eu vejo lá na frente, eu falo assim, meu Deus, não poderia ser assim, né? Mas a pessoa quis ir por esse caminho, porque quebrou o princípio, porque ela começou a se tornar Deus de si mesma. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano é abençoado, fulano, nossa, Bertrano. Eu quero dizer uma coisa pra você. A Bíblia diz que Deus achou graça nos olhos de Moisés. Aí se alguém questionar, como teve alguns questionamentos. Com certeza. Né? Até os seus próprios irmãos, né, tentaram ali e tal, questionar algumas situações. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça nos olhos de Moisés e ponto final. Aí, vai discutir com Deus. Se Deus achou graça nos olhos de Moisés, é porque Deus conhece a integridade do seu coração, a sinceridade do seu coração, etc, etc. Assim como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, teve seus vastos erros.
mas foi o amado. Porque Davi significa no hebraico amado. Então, não temos que questionar com Deus com relação ao outro. Por que aquele ali é o queridinho de Jesus? Deus não tem filhos prediletos. Não tem essa de queridinho de Jesus. Tem uma pessoa que está se dedicando um pouco mais do que o outro. Justamente. Tem uma pessoa que está buscando um pouco mais do que o outro. E aquele que ora pouco poder terá. Com certeza. Aquele que ora médio poder terá. Aquele que ora muito poder terá. Porque Deus, ele é justo, e por ele ser justo, ele age com justiça. A Bíblia nos declara que ele galardoa aqueles que o buscam. Então, galardoar é presentear. Então, Deus é o maior interessado em abençoar o outro. Mas a Bíblia é bem clara, que Deus só galardoa aqueles que o buscam. Sou que os buscam. Isso. Então, é o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós não podemos fugir do princípio da palavra. Então, quando eu quebro esse princípio, eu começo a ofender diretamente o Senhor da igreja. Porque ele quis assim. Ele quis levantar Y como pastor. É lógico, pastor Aquino, que nós não podemos fazer vista grossa, que nem todo mundo que está posto como pastor atualmente deveriam estar nessa posição. A gente sabe disso. Com certeza. Mas tem muitas pessoas que têm um coração hiper sincero diante do Senhor. E Deus fez a sua escolha para com aquela pessoa. Então nós não podemos questionar Deus em relação à sua escolha, porque senão nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Justamente. E Deus é Deus e ponto final. Ou achar que somos melhor do que Deus, que sabemos melhor do que Deus. Isso. Por exemplo, hoje muitos questionam a respeito de Judas no time de Jesus. Será que Jesus errou em chamar Judas? Eu creio que não. De jeito Judas foi um propósito para a salvação da humanidade. Judas foi um propósito. Ele foi escolhido justamente, poderia ser um dos 12. Isso. Poderia ser um dos 12. Mas caiu sobre Judas. E era um cara muito inteligente. Quando você vai fazer uma pesquisa, era um cara muito inteligente. Deus não escolheu ele à toa. Não foi à toa. E até mesmo a demonstração de Deus no ato de misericórdia para com ele é imenso. Então ele nos deixou um grande exemplo de estender a mão da comunhão para uma pessoa totalmente contrária naquele lugar, entendeu? Mas ele estendeu a mão da comunhão. Ele amou Judas. Amou muito. Tanto que ele deu oportunidades para Judas. Então, a imensidão do ato de misericórdia de Deus para com Judas nos deixa um grande ensinamento. Justamente. Porque o Antigo Testamento já vai apontar como seria a morte de Cristo. Então, tinha que ter um para trair. Isso. Entendeu? Isaías vai falar que ele seria traído, tal. Não tinha como a morte de Cristo ser diferente. Então Judas teve um papel importante. Hoje nós dentro da história. Hoje nós criticamos com os olhos humanos, mas Deus não errou a questão da escolha. Mas por quê, pastor Aquino? Porque as pessoas tornam-se deuses de si mesmas. Elas querem questionar dentro das suas vertentes ridículas com o próprio Deus da história, com o próprio Deus da Bíblia. Como eu já vi muitos criticarem Deus. Esse é o comportamento apóstata, entendeu? Então, tem muitos no nosso meio com comportamento apóstata. Então, crente que está abafando. Então, o que o pós-cristianismo provoca também é que muitos discordam das Sagradas Escrituras. Meu Deus. Então, quando eu começo a partir para essa posição infeliz, tornando-se Deus de si mesmo, eu começo a discordar das Sagradas Escrituras. Vamos falar já disso a respeito de a pessoa que tem o comportamento apóstata começa a discordar das Sagradas Escrituras. Voltamos já daqui a pouco, em nome de Jesus.
voltamos com o nosso bate-papo aqui, algo super interessante, algo muito importante que a nossa pastora está nos deixando aqui neste dia, né? Voltamos, paramos no bloco anterior falando a respeito daqueles que discordam das Sagradas Escrituras. Isso, pode prosseguir. Né? O comportamento apóstata não só faz com que a pessoa torne-se Deus de si mesmo, mas também ela começa a discordar das Sagradas Escrituras. E a Bíblia é bem clara contra essa realidade, pastor Kim, porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz assim: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é profundo. E do modo que, porque Jambres e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Por isso que a gente começa a discordar da própria palavra, né? Esses resistem à verdade. São homens todo corrompidos na mente, réprobo contra a fé. Por quê? Porque eles não estão enquadrados em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu não estou enquadrado dentro desse contexto de Romanos 12:2, eu começo a entrar nessa paranoia aqui, infeliz, de Janes e Jambres, né? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente. Ele está falando para a igreja. Esse aqui, nesse texto de Timóteo 3, estava sendo dito à igreja, entendeu? Réprobo contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? A sua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, quando eu entendo o que o Senhor quer passar para mim, eu começo a analisar que, Deus, eu tenho que me tornar melhor. Eu tenho que sair de algumas situações infelizes, porque é tempo de alinhamento, pastor Akimi. Nós estamos vivendo um quadro crucial da igreja na terra. É tempo de alinhamento. Deus me chamou, de fato, para ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu não tenho que aprender sempre e jamais chegar ao conhecimento da verdade. Mas muitos que estão no nosso meio se enquadram dentro dessa realidade. Aprendem sempre, como acabamos de ler, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. E esse é o comportamento apóstata. Por quê? Porque quando eu não chego ao pleno conhecimento da verdade, eu me acho. Eu me acho que sei de tudo da Bíblia. Mas eu não cheguei ao pleno conhecimento da verdade. Aí acontece? Eu começo a falar heresia, começo a falar abobrinha, começo a falar coisas que fogem do contexto da palavra, começo a falar coisas que vai fazer com que ofusque os meus pecados, vai fazer com que eu me esconda, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de minha particular interpretação. É verdade. Então, quando eu começo a entrar nessa paranoia aí de discordando das Sagradas Escrituras porque eu me acho Deus de si mesmo, aí eu começo a entrar nessa loucura espiritual, que muitos estão entrando, que é o pós-modernismo no sentido dessa provocação do comportamento apóstata. Porque a palavra de Deus, ela nos molda. E a visão pós-moderna, ela não está preso numa fórmula, entendeu? A visão pós-moderna, no mundo, eles dizem que não, eu não estou para estar obedecendo fórmulas. O que é interessante, quando eles ficam doentes, né? Quando eles ficam doentes, e eu pego uma bula, vai dizer, tomar remédio 3 vezes ao dia. Eles obedecem aquela regra, porque se não obedecer não fica melhor. Então, se a palavra de Deus é vida para aqueles que obedecem. Que ouve e pratica, né? Ouve e pratica, né? Porque se não praticar, se só ouve e não aprende, o que vai acontecer?
o problema. E a palavra de Deus dentro disso aí, pastor Kim, em Hebreus 5:12, diz assim: pois com efeito, quando devi ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. A igreja está cheia disso. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí você vê no nosso meio muitas pessoas que se acham, mas ainda são crianças, porque sempre nós estamos tendo que voltar ao leitinho espiritual para eles novamente. Porque, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É a Bíblia que diz isso. Por quê? Porque começam a entrar dentro dessa infelicidade aqui com efeito. Quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, esse tempo todo que já andou, né, caminhou na vida cristã. 15 anos na igreja, né, 30 anos na igreja, 50 anos na igreja. Mas não cresceu na graça e no conhecimento. Entendeu? Mas acha que cresceu. Então, esse comportamento apóstata é também aquele que tudo para ele torna-se relativo. Entendeu? E quando torna-se relativo, ele começa a ficar doido, né? Como? Por isso que ela se comporta como se soubesse de tudo. Porque ela tem a verdade absoluta. Como se não precisasse de pastores sobre a vida dela. E com isso ela se esquece da própria palavra, destruindo conceitos e valores da família e igreja, da igreja e família. Pois tudo para as mesmas torna-se relativo, ou seja, eu mesmo me torno meu Deus. Meu Deus. Isto é o que o comportamento, né? O que o pós-cristianismo provoca, trazendo esse comportamento apóstata que nós sabemos que são sinais apocalípticos que Deus disse para nós que haveria de acontecer, né? E a palavra de Deus é bem real em Tiago, capítulo 1, pastor Akimi. Quando diz assim no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é isso daí, as pessoas estão enganando a elas mesmas com esses posicionamentos, achando que já sabe de tudo. É que eu digo, meu Deus do céu, o evangelho é tão simples. Concordo plenamente. Que os homens é que complicam totalmente a palavra de Deus. Então, por isso que muitas das vezes... Porque eles querem ser vistos como teólogos. É verdade. Você vê que as pessoas... Vou dar um exemplo para você. Teve um dia que eu estava no calçadão de Campo Grande e foi engraçado. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. A minha vontade era de chorar. Eu falei assim, meu Deus, eu devo estar tendo um pesadelo. A pessoa me parou, um presbítero de uma denominação Y. Me cercou no meio do calçadão, pastora, Rosângela, tudo bem? Eu disse, tudo bem, meu irmão? Quando que a senhora vai me convidar a pregar na sua igreja? Porque eu quero pregar na sua igreja. Tô falando sério. Eu falei assim, Jesus, será que ele tá falando? Ele tá brincando ou tá falando sério? Se oferecendo assim. Ele falou assim, olha, eu prego muito bem. Tô falando sério. Tô falando sério pra você. Eu tenho uma boa palavra, Deus tem me usado muito. Falei, Jesus, agora virou autopropaganda. Então você vê que é uma situação que Deus, que é isso? Ninguém quer ir para dentro dos presídios. Ninguém quer ir. Então, quer dizer, é uma coisa esquisita. Por quê? Porque elas querem estar em evidência. Em evidência. E isso também faz parte do comportamento apóstata. Com certeza. Eu não tenho que me autoconvidar.
Eu tenho que esperar Deus abrir as portas e tocar no coração daquele que Deus quer para que eu venha expressar como canal de bênção para outrem. Com certeza. E tudo isso tem um tempo, porque o Kairos de Deus é o tempo determinado do Senhor. E isso é lindo. Mas nós queremos atropelar tudo, porque nascemos ontem na fé e já queremos ser hoje o que tem que ter uma estrada. A melhor via para você fazer o marketing pessoal é em Deus. Deus vai dizer para Abraão: engrandecerei o teu nome. Engrandecerei. Enquanto Deus poderia dizer: não, você vai falar para todas as gerações. Mas não. Hoje Abraão ele é lembrado na maioria das religiões, porque Deus engrandeceu o nome de Abraão. Enquanto que nós hoje, eu tenho uma palavra, eu faço milagre, eu faço cura, como aquilo se fosse de propriedade sua. Bem, agora eu não sei se Deus usa ou ele usa Deus. Porque tem muitos pregadores que usam Deus. Usa Deus, com certeza. Uma forçação de barra. Meu Deus do céu. Às vezes tá que são como latas vazias que chega a doer o ouvido e que você fala assim: meu Deus, o que é isso? Então, pra que isso? Essa é a visão pós-moderna. Eu fico assim pensando: um médico, para ser médico, vai estudar uns 5, 10 anos. Um engenheiro vai estudar 5 anos. Por que para ser pastor, qualquer um pode ser? Qualquer um pode ser, se converte hoje, amanhã já está sendo isso. E tem igrejas que é tipo escadinha, né? Tem, primeiro, não, olha, você vai ser trabalhador, depois você vai ser obreiro, depois você vai ser diácono, tá? Depois você vai ser presbítero, depois disso você vai ser evangelista, depois pastor. Então, você vê que é uma escadinha de posicionamentos, né? De títulos que vai me dar patentes novas, né? As minhas patentes. Como aquilo fosse a regra de Deus para você crescer. Onde está escrito isso na Bíblia? Nós temos o ministério quíntuplo. Deus colocou um para apóstolos, mestres, pastores, profetas e evangelistas. É os 5 pilares do templo. Que Deus colocou. Não é que o pastor mandou ou o bispo mandou fazer para que eu seja apóstolo. E quando isso não acontece, vão nos montes se consagrar sozinho. Isso. Óleo ungido, pega o óleo, agora eu me unjo. Ele me unge. Agora virou moda isso, hein? Virou moda isso, mano. Deus mandou. Ele mesmo derramou óleo sobre ele. Conheço vários apóstolos, que foi feito dessa forma. Que foi feito dessa forma. Então é uma situação tão gritante que onde que está escrito na Bíblia que você tem que passar por essa escadinha trabalhador? Uma que nem na Bíblia tem esse negócio de trabalhador, né? Mas tudo bem. Aí tem obreiro, não sei o quê, aí vai... mas tem pessoas que Deus quer que você pare lá logo como presbítero. Justamente. Tem pessoas que vai ser a vida inteira diácono. E tomara a Deus que seja um ótimo diácono, que será exemplo para muitos diáconos. Mas não, a pessoa às vezes tira ele da diaconia, coloca ele como pastor, aí olha assim para trás e fala assim: poxa vida, fiz um grande erro, perdi um ótimo diácono e ganhei um péssimo pastor. Então, são coisas que você... Por causa de quê? Porque são posições que tem que ser galgar, que senão não tá certo. Com certeza. Filipe era um cara de sinais e maravilhas. E era um diácono. Aí. E Deus operava. Então, queria eu ter vários Filipes no nosso ministério. Então, você vê que... Por quê? Porque as pessoas não estão se enchendo do Espírito Santo. E eu queria deixar uma coisa bem interessante aqui, pastor Kimi, que diz assim, no capítulo 1 de Tiago, quando nós lemos aquela parte, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí diz assim a palavra de Deus no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta que ninguém quer. Visitar os órfãos. Eita, mistério. E as viúvas nas suas tribulações. Olha aí. E a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Aí você fala assim, e eu tenho que entrar para essa paranoia de relativismo, essa paranoia do pós-modernismo. Epa, eu quero dizer uma coisa a você. Quem entra para essa paranoia não vive uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. Então nós temos que buscar a santidade porque Ele é o nosso modelo. E Ele disse que seria assim, que para entrar lá deveríamos nos santificar. E quando a Bíblia nos declara aqui, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, é porque eu tenho que me tornar uma pessoa separada, uma pessoa diferente. E o que o pós-cristianismo provoca é que ela me faz esquecer disso, de que eu tenho que me tornar incontaminado, de que eu tenho que buscar a santidade, de que eu tenho que começar a observar que em alguns momentos o Espírito Santo de Deus se entristece com algumas falas onde eu me encontro naquela rodinha. Então, quando eu começo a entrar para esse comportamento apóstata, eu começo a me esquecer de todos os bons princípios. É verdade. Eu começo a me esquecer de tudo que a Bíblia me ensina. Eu começo a me esquecer de todos os primeiros rudimentos. E eu me perco no meio do caminho. Complicado. Realmente devemos estar vigilantes com relação a este assunto, né? Que não caiamos nessa visão apóstata, né? Já que muitos têm entrado nisso. Que permanecemos fiel na palavra, permanecemos firmes, permanecemos sempre com o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas e estando debaixo da obediência das nossas autoridades, certamente, assim como diz a palavra, que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Vamos entrar nas considerações finais, né? A pastora Rosângela vai deixar aqui, se quiser deixar o contato, deixar o endereço da igreja, fica à vontade. O nosso contato, né? Eu vou deixar aqui o meu zap, né? É 980 05 24 31 DDD 21 e estamos aí para servir, para ser bênção. E deixar para vós que muitos crentes fazem com que a teologia e a doutrina se incline mais para o liberalismo. E é isso que tem acontecido. Por isso que as pessoas têm se perdido no meio do caminho, que estão partindo para o liberalismo e trazendo maldição para si, achando que estão bem com Deus, mas eu prefiro ficar mal com os homens, porém bem com Deus. Amém. Porque quem me garante a vida eterna é o Senhor dos Exércitos. Amém.